Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2025, último dia do ano e último vídeo de 2025. A menos que alguma coisa aconteça e eu tenha que entrar aqui em plantão extraordinário. Espero que não. E neste último dia, neste último vídeo de 2025, eu vou trazer aqui para vocês uma análise bastante significativa de um assunto que eu já adiantei num vídeo anterior, que é a mudança orbital para Terra, Marte e Vênus. A impressão é que há um ajuste dos ponteiros do relógio cósmico para cronometrar um novo tempo. Não se trata de uma nova era, não se trata de era de aquário, não se trata de portal, não se trata de data de fim do mundo, nada dessas coisas que o pessoal gosta muito de criar folclore em cima. Trata-se de algo matemático, geométrico, astronômico e astrológico, que acontece no dia 3 de janeiro. A partir de 3 de janeiro, Terra, Vênus e Marte ajustam as suas órbitas, colocam-se no início de ciclos em volta do Sol novos. E isso é algo bastante significativo acontecer logo no momento do início do ano, no momento em que a Terra atinge a sua maior proximidade do Sol, que a gente chama de periélio. E como faziam os antigos, lá da Biblioteca de Alexandria, que usavam a pirâmide de Gizé como um marco astrológico para o planeta Terra todinho, né? Eu vou fazer aqui um mapa usando as coordenadas da pirâmide de Gizé para mostrar para vocês esse momento que nós vamos vivenciar do chamado periélio da Terra, que acontece no dia 3 de janeiro. Então não precisa ficar achando que dia 3 de janeiro vai acontecer alguma coisa monumental. É apenas mais um marco dentro dos ciclos que iniciam e que dão a entender que 2026, sim, é um ajuste no relógio cósmico, é um ajuste no relógio kármico, que as coisas vão começar a ter um direcionamento novo e dia 3 é uma das primeiras badaladas desse relógio cósmico. E pode ser que nós tenhamos eventos assim significativos aqui na Terra que já nos vão dar uma dica de que é esse 2026, que eu já falei para vocês que ele vai chegar chegando. Eu fiz as previsões para o mês de janeiro, se você não assistiu ainda, vá lá no vídeo, que eu mostro como é que as coisas vão acontecer ao longo do mês de janeiro e temos muitas ativações acontecendo. E uma dessas é justamente essa, em que a Terra atinge o seu periélio no mesmo momento em que Marte e Vênus trocam de turno. Eles fazem um movimento onde Vênus vai para a noite e Marte vem para o dia. Isso daí mostrando o início de ciclos desses dois planetas também em sincronia com o ciclo da Terra. Em sincronia com o ciclo da Terra. E aí a gente vai ver a progressão deste mapa calculado para a pirâmide de Gizé, que é um mapa mundial segundo a astrologia feita lá na Biblioteca de Alexandria. Nós vamos progredir para três datas que eu considero fundamentais já no início de 2026, que é a semana entre 20 e 27 de janeiro, que nós vamos ter a conjunção entre Marte e Plutão, e essa semana muito provavelmente não vai passar em branco. Teremos algum evento de grande significado aí nesse período entre 20 e 27 de janeiro. Depois eu vou progredir esse mapa para dia 20 de fevereiro, que é o dia da conjunção entre Saturno e Netuno a 0 graus de Áries, em cima do Plutão do mapa do Brasil. E depois também para o dia, lá para o período de abril, entre 17 e 20 de abril, em que tem aquele stellium, que acontece no signo de Áries, que é um evento único na espécie humana, como eu já falei em vídeo anterior também. Gente, janeiro é como se fosse realmente um trailer
de tudo que vai acontecer em 2026. Os eventos de janeiro vão mexer já. As pessoas já vão olhar para 2026 com assombro, logo de início, porque as ativações astrológicas são muito intensas. E quando a gente estuda por este capítulo da astrologia antiga, essa astrologia helenística feita na Biblioteca de Alexandria, usando essa técnica, a gente vai descobrir coisas aí impressionantes. Quer saber desses segredos que estão sendo sussurrados pelas estrelas? Acompanha aqui comigo. Primeiro vou mostrar para vocês o que se trata do periélio que a Terra tem agora no dia 3 de janeiro. É no seu movimento ao redor do Sol, que não é circular, e isso daqui já se sabe, porque foi descoberto lá por Kepler, Johannes Kepler, que viveu na virada do século XVI para o século XVII. Ele descobriu que a órbita dos planetas é elíptica e que tem, portanto, dois focos, né? Não tem um centro propriamente dito, mas dois focos. E o Sol ocupa um foco dessa elipse e a Terra, há momentos em que está mais próxima do Sol e mais distante do Sol. Quando um planeta, não só a Terra, quando um planeta, um cometa, passa na sua distância menor com o Sol, nós chamamos esse momento de periélio. Quando ele está na sua distância maior em relação ao Sol, nós chamamos de afélio. Tá? Então, a Terra vai estar mais próxima do Sol agora no periélio no dia 3 de janeiro e vai viver o seu afélio no dia 3 de julho. Tá? Olha, o que a gente tem aqui, né? A gente tem a Terra começando um ciclo. E toda vez que a Terra passa no perihélion, ela dá início a uma nova rodada em torno do Sol. Então, dia 3 de janeiro é um início para a Terra. É como se o calendário da Mãe Terra começasse nesse período, que é diferente do calendário astrológico que começa lá em março, é diferente do calendário civil, embora tenha essa proximidade, né? Afinal de contas, é muito próximo do começo do ano civil, mas o periélio está marcado aqui. Ó. Então, a gente vai buscar a hora exata em que acontece esse periélio e a gente monta um mapa para esta hora na pirâmide de Gizé, do Egito. Tá? Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui um outro ciclo que também vai estar acontecendo, que é o ciclo de Vênus, que a gente chama de Star Point, né, ou Vênus estrela. Vênus tem um período em que ela é uma estrela matutina, ela aparece antes do nascer do Sol. E é marcado aqui por essa cor laranja, essas datas. E tem um período em que ela é a estrela vespertina, em que ela aparece depois do pôr do Sol. Então aqui ela é diurna e aqui ela é noturna. Isso é um ciclo de 8 anos que Vênus tem, que começou em 2020, quando ela passou aqui para sua posição de estrela da manhã, né? Então aqui foi estrela da manhã, e aí ela foi seguindo essa energia, onde ela teve depois em 2021, ela passou para a estrela, né, vespertina. E depois em 2022, ela passa para a estrela da manhã. Em 2022 ainda, ela passa para a estrela vespertina. Em 2023, ela passa para a estrela matutina. Em 2024, ela passa para estrela vespertina. E assim por diante, ela descreve um pentagrama, né? Que quem leu lá o Código da Vinci, há uma explicação sobre o pentagrama associado com Vênus, que portanto com o feminino, e que não tem associação nenhuma com questão aí de demônios e coisas do tipo, né? Fato é que, né, agora, né, em janeiro, agora também, no dia 3 de janeiro, Vênus passa a ser estrela vespertina, ela vai agora para a noite. Então ela chega nessa posição aqui, tá?
E depois, na época do Sol em Escorpião, né, lá no período de outubro, novembro, ela vai virar estrela da manhã de novo. Então, é esse ciclo que nós estamos vivendo. Estamos aqui, né, quando Vênus se transforma numa estrela vespertina. Isso é uma coisa pouco falada na astrologia, muito pouco explorado, o ciclo de 8 anos de Vênus, mas esse ciclo ele era comemorado nas antigas Olimpíadas, que eram feitas de 8 em 8 anos, que era relacionado a Vênus, tá? Então você tinha, depois dividiu-se para 4 anos esse período, mas são 8 o período de Vênus, tá? Em que ela faz essa. E ao longo desses 8 anos, a cada mais ou menos 9, 10 meses, ela faz conjunção com o Sol e troca de turno, de noturno para diurno, de diurno para noturno, tá? Isso tem um significado em toda a história da mitologia de Vênus e tudo mais. Quando a gente calcula o mapa do momento do periélio da Terra para a pirâmide de Gizé. Então, assim, a Terra, no horário local lá de Gizé, vai ser 17 horas e 15 minutos do dia 3 de janeiro de 2026, quando a Terra atinge o seu periélio. Então, calculando o mapa para a pirâmide de Gizé, usando o método usado pelos astrólogos lá da Biblioteca de Alexandria, tá? O que a gente vê? No ascendente, vamos ter Câncer junto com a Lua domiciliada e com Júpiter que está exaltado. Então, é um bom sinal. É um bom sinal, tá? E em conjunção com a estrela Sírius, que é uma estrela de poder, é uma estrela de glória, de liderança. Então, num primeiro momento, essa configuração do ascendente aqui traz um ano que vai ter um destaque muito significativo. Até porque a estrela Sírius é a estrela mais brilhante que nós temos no céu, é a estrela associada ao deus Osíris egípcio. E se nós estivéssemos lá no tempo dos egípcios, ou no tempo mesmo dos astrólogos da Biblioteca de Alexandria, eles levantassem um mapa em que o periélio da Terra se dá no momento da ascensão de Sírios, eles iriam falar: opa, temos um ano-chave aí, tá? Temos um ano-chave. Porque Lua e Júpiter vão estar muito poderosos, a Lua domiciliada está no seu signo e Júpiter em exaltação. Júpiter aumenta as coisas e Sírios é do poder. Então, é um ano em que, apesar das coisas complicadas que vão acontecer, tá? E por que elas vão acontecer? Porque isso representa a entrada de luz maior na Terra. Sim, 2026 nós teremos uma entrada recorde de luz na Terra para aceleração dos processos aqui. Só que aonde fica a luz mais intensa, as sombras também ficam mais densas e visíveis. Então, por isso que 2026 também será um ano de catástrofes, de perdas e de muitos lutos e de um grande luto já em janeiro. Um grande luto já em janeiro, como eu já avisei em outros vídeos. Então, assim, todos os anos nós temos coisas boas e coisas ruins. Não existe um ano absolutamente ruim ou absolutamente bom. Mas este ano de 2026, ele está nos dizendo aqui que teremos uma entrada de uma energia poderosa, de uma luz poderosa de aceleração de processos de consciência na humanidade. Só que para acessar o processo de consciência, precisa se despertar. E às vezes uma das formas de despertar por isso é pela dor. Né? Para você saber que você está com o apêndice inflamado, tem que doer pra caramba e você ir parar no hospital para fazer a cirurgia antes que você morra, né? Certo? Então, ah, esse evento é mais ou menos isso. Entra essa luz, acelera grandemente os processos e tudo aquilo que é para doer vai doer mais. Vai doer mais para ver se as pessoas acordam, tá? E nós poderemos ter aí a ascensão de uma liderança, tá? De uma liderança que pode estar inclusive em jogo já, mas pode entrar no jogo, e isso também representa aí alguém com uma posição bastante poderosa na humanidade. Um ano-chave, gente. Só que tem um outro lado também, como eu falei para vocês, né? Se acende a luz,
a gente consegue ver as coisas que a gente não via no escuro, né? E olha aqui, ó, na parte alta, no meio do céu, onde regem os poderosos do mundo, Deneb Caitus, a estrela da monstruosidade, da crueldade. Então, aqui está o efeito, ó. A luz entra, acelera e os monstros vão se tornar mais cruéis. Os monstros vão dar o golpe. E essa Deneb Caitus tem a ver com o monstro do mar nas constelações. Então, pode ser que venha do mar uma grande sacudida, né? Então, não se trata de um Godzilla, não se trata de um monstro levantando do mar, mas tudo que pode sair do mar como ameaça. Um grande terremoto, um grande tsunami, ou situações que estão escondidas no mar e que podem trazer aí um ato de crueldade, de monstruosidade. Então, aqui a gente tem, com este mapa, dá para a gente fazer previsões também, tá? Dá para fazer previsões. E veja que Netuno e Saturno, que já estão se aproximando da conjunção, lá no dia 3, né, vão estar terminando o seu ciclo aqui pelo signo de Peixes e vão estar aqui muito alto no céu, tá? Ou seja, por progressão 1 grau por dia, se eu andar 1 grau por dia, aqui está 3 graus, né? O meio do céu está 3 graus de Áries. Netuno está 29. Se eu somar 4 aqui, eu caio com Netuno em 3. Então, 4 dias depois, ou seja, lá para o dia 7, dia 8 de janeiro, Netuno toca aqui e toca a estrela Deneb Caitus. Pode ser que nesse período entre dia 7 e dia 8 aconteça algum evento no mar. Alguma monstruosidade aconteça entre o dia 7 e dia 8 de janeiro, tá? Essa monstruosidade pode ser produzida pelo homem, por um líder, porque aqui é a casa dos governantes, tá? Ou pode ser produzida pela natureza. E depois, ó, 7, 10 dias depois, é Saturno que passa por aqui, né? Então, isso daqui por volta lá do dia 10, 11, Saturno passa aqui, ó. Então, esse período que vai do dia 3 até mais ou menos o dia 11, do dia 3 de janeiro até o dia 11, nós poderemos ter algum evento monstruoso acontecendo por parte de uma liderança ou alguma catástrofe envolvendo o mar, ou alguma coisa do tipo, um terremoto, um tsunami, alguma coisa desse gênero. E o Saturno, como sendo um ceifador, ele pode trazer o luto de uma figura de relevância no mundo, tá? Por este mapa aqui da pirâmide de Gizé, que é uma das técnicas usadas para a astrologia mundial, tá? E nesse mesmo momento, entre o dia 3 e aí, o dia 11, nesse mesmo período que vai estar acontecendo essas ativações aqui com Deneb Caitus, com Sírios, nós vamos ter Vênus ultrapassando o Sol e vindo para cá. Portanto, quando o Sol se pôr, Vênus vai estar já do lado noturno. Então, Vênus vem para cá e Marte vem para cá porque o Sol ultrapassa Marte. Então, Vênus vem para a posição que está Marte, Marte vem para a posição que está Vênus, Marte volta a ser diurno e Vênus noturno. Então, a Dama volta a ser a estrela da noite, né? E o Marte, o guerreiro, volta para a luz do dia. Olha só que interessante esta imagem arquetípica da troca de turno entre o masculino e o feminino, entre Marte e Vênus, no momento em que a Terra vai estar atingindo o seu periélio também. Há um ajuste das órbitas aqui. E tudo isso numa congregação de planetas no signo de Capricórnio, Mercúrio recém-entrado aqui, e depois toda essa turma vai se encontrar em conjunção com Plutão ao longo de janeiro e entrada de fevereiro. Gente, é muita coisa que vem vindo aí. Muita coisa que vem vindo aí, tá? Agora, se eu fizer a progressão, né, deste mapa da pirâmide de Gizé para o dia, para o período em que nós vamos ter a conjunção de Marte e Plutão entre 20 e 27 de janeiro, o que, que nós vemos? A Lua, esta Lua aqui e esse Júpiter, andando 1 grau por dia, atinge a oposição com o Plutão.
E Marte vai estar aqui do outro lado em conjunção com Plutão no momento em que, por trânsito, esse aqui em laranja são os planetas progredidos, tá? São esses mesmos planetas em azul, só que arrastados sobre eles mesmos, tá? É como se eu pegasse o mapa, né, e girasse sobre ele mesmo no sentido anti-horário, tá? Só que aqui no céu real, nós vamos ter Marte e Plutão em conjunção. E Marte e Plutão, por progressão, vão estar conjuntos também, gente. Duas ativações iguais acontecendo por trânsito e progressão, no momento em que a Lua da pirâmide de Gizé vai estar fazendo oposição com tudo isso. Por isso que eu falo, a última semana de janeiro, algo de grande relevância vai acontecer também. Tanto os primeiros dias de janeiro quanto os últimos dias de janeiro serão marcados já por eventos que vão dizer que 2026 chegou chegando. Chegou chegando, gente. Tá? Se eu vou para a próxima data, dia 20 de fevereiro, a conjunção Saturno-Netuno, que acontece a 0 grau de Áries, o que a gente vai ter aqui em termos desse movimento? Urano fazendo uma conjunção com o ascendente e com a Lua. Tá? Então aqui nós podemos ter um evento inimaginável, repentino, fora da casinha, extraordinário, que venha a sacudir certezas, venha a sacudir conceitos, venha a sacudir paradigmas, venha a mexer com o mundo das crenças. Aqui nós podemos ter um evento desta magnitude. Tá? Isso sem falar que toda essa turma aqui vai estar quadrando o próprio Urano. Então, o planeta Urano aqui fica ativado por progressão. E ele, por trânsito, já vai estar se preparando para sair de Touro. E vai estar em cima da estrela Caput-Algol. Gente, a coisa é complexa, tá? Nós temos aí eventos vindo. Os primeiros 3 meses de 2026 serão muito intensos já. E outra data importante, né? É 17 aqui, tá errado, aqui é abril, tá? Não é, aqui é 04. É 17 e 20 de abril de 2026. Nós vamos ter o estélio em Áries, que eu já falei para vocês que vai acontecer tudo aqui. É o momento em que a conjunção Saturno-Netuno atinge a Lua. Atinge a Lua aqui. E a Lua e Júpiter progredidos em abril, na segunda quinzena de abril de 2026, vão quadrar Plutão. Isso aqui também representa um evento de grande perda, de luto, de queda, tá? Então, as coisas aqui vão ficar muito complicadas. Então, a gente viu em análises que fiz com mapas da astrologia comum, nós vimos ativações para essas datas. E agora, usando o mapa de periélio da pirâmide de Gizé, confirmam-se nessas mesmas datas ocorrências de ativações muito complicadas para a humanidade. Então, estamos inaugurando um momento ímpar, único, que vai mexer com a espécie humana de um modo geral. E olha que existem muitas técnicas que nós podemos usar, direções primárias, progressões secundárias, as próprias profecções. Tem muitas técnicas. E a hora que a gente vai se aprofundando no estudo de 2026, e aqui é um canal de estudo, né, de conhecimento profundo de astrologia, né, de alguém que estuda há 40 anos essa astrologia, que é a astrologia ocidental, nós vemos que vai batendo. Conforme a gente vai descascando aí as camadas dessa cebola, nós vamos encontrando cada vez mais ativações que acontecem nessas camadas invisíveis que a gente só vê quando a gente aplica técnicas avançadas de astrologia, que não querendo ficar jogando confete, mas eu só vejo aplicadas aqui no meu canal e lá no Célio Barros, que trabalha também com o mesmo tipo de astrologia, né? Então, assim, essas situações assim de astrologia
com técnicas precisas, técnicas utilizadas que vão mostrar ativações, elas estão todas mostrando que esses primeiros 3 meses do ano de 2026, eles serão marcados por algum evento. E eu já vi em várias leituras que fiz aqui de astrologia que há sim uma energia em janeiro de um grande luto. E eu não vou entrar nem em discussão sobre a personalidade, se ela é boa, se ela é ruim, se é alguém que a gente vai comemorar que morreu, se a gente vai chorar que morreu. O fato é que haverá um luto significativo. E a energia é para o mundo e para o Brasil, porque o Plutão do Brasil vai ser ativado como foi ativado na morte do Ayrton Senna, do Tancredo. Então a gente tem aí um movimento já, e eu estou adiantando isso aqui para vocês. E se você observar, os líderes aí que protagonizaram esses últimos 20 anos da política, não só no Brasil, a boa parte deles estão em condições bastante complicadas. Por exemplo, Cristina Kirchner está internada, né? Saiu da prisão domiciliar e está internada com problema intestinal. Bolsonaro, prisão, estava no domiciliar, foi para prisão mesmo, e agora está no hospital também com problemas de origem intestinal, né? O Trump, daqui a pouco, a partir de abril, ali já começa alguma coisa, alguma complicação na vida dele, mas depois do aniversário dele em junho, que a saúde começa a degringolar mesmo, né? Putin tem problemas ali que não são revelados, mas que em breve saberemos. Este novo Papa também corre o risco de ter um papado encurtado por conta de problemas de saúde. E eu digo para vocês que até 2030 nós teremos um novo Papa no lugar do Leão XIV. Tá? Então, e sem falar em Netanyahu e outros elementos, políticos que vão ser perseguidos. Nós vamos ver uma espécie de lava-jato acontecendo lá no México para tentar sujar Cláudia Sheinbaum e vão pegar o Lopes Obrador, vão tentar fazer com o Lopes Obrador o que fizeram com o Lula aqui. Então, tudo isso, gente, são questões que vão começar a ferver já a partir do início de 2026. E eu não descarto também um ataque brutal dentro de um contexto de guerra ou início de uma outra guerra. Já temos aí Ucrânia, Palestina, né, acontecendo, as rusgas entre Índia e Paquistão, agora a questão no Camboja. Então, num desses pontos aí que estão sensíveis, que já estão doloridos, pode ser que uma dor maior venha a acontecer. Tudo isso agora, já pegando a gente de surpresa no começo do ano de 2026 e deixando todo mundo apreensivo. Meu Deus, chegamos num ano crítico. Sim, 2026 será um ano único. E como eu já falei para vocês, as pessoas daqui a 50 anos vão estar olhando para 2026 e vão estar falando: tudo começou nesse ano. Tudo começou nesse ano. Muita coisa, gente. Muita coisa. Esse, espero seja, é o último vídeo do ano de 2025. Eu quero agradecer a vocês esse ano que nós tivemos aqui, que foi bastante tumultuado, nós tivemos muita coisa acontecendo, foi um ano que passou muito rápido, muitos acontecimentos, parece que foi ontem que eu estava fazendo aqui vídeos prevendo a morte do Papa Francisco, né? E aí as coisas aconteceram e foram, e chegamos nesse fim de 2025 com uma rapidez assim incrível. Eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui comigo, que estão comigo há muito tempo. Tem gente aqui que está comigo desde lá de 2019, antes da pandemia. Muitos entraram na pandemia. Vocês são a razão da existência desse canal. O canal ele está sendo bastante desconsiderado pelo algoritmo do YouTube, né? O canal está numa situação muito complicada porque o algoritmo ele privilegia a conteúdos mais reativos e não reflexivos. Como aqui no meu canal
a gente faz reflexão, a gente faz estudo, né? Então, a qualidade se preserva da minha audiência. Minha audiência é uma audiência qualificada, é uma audiência que vem em busca de uma astrologia de fato, uma astrologia onde a gente não tira as coisas da bunda e a gente mostra aqui, ó, tô mostrando o mapa, tá caminhando aqui, vai encontrar aqui, a data é tal. Porque é muito fácil você vir aí nas entrevistas, nos podcasts e falar, ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas não tem um embasamento, não tem algo para mostrar, né? Então aqui a gente trabalha muito, mas o algoritmo ele está desconsiderando cada vez mais vídeos reflexivos, vídeos mais longos. Ele quer vídeos curtos, com poucas palavras, com pouca reflexão, que sejam mais reativos, que façam que as pessoas compartilhem, seja pelo ódio, pela vingança, pela excitação, pela bizarrice, né? E o algoritmo está cada vez mais surfando no emocional das pessoas, que está muito desequilibrado, né? E infelizmente nosso canal está assim numa espécie de letargia, de paralisia. A gente tinha 2.000 inscritos por mês, né? E hoje a gente está tendo aí 200 por mês, para vocês verem a queda que nós tivemos aqui nesse sentido, por conta única e exclusivamente do algoritmo, que prefere dar a voz para idiotice, para estupidez, para coisas vazias, para coisas que são efêmeras, que elas duram uma semana nos trend e já são substituídas por outras e outras e outras e outras. Mas nós aqui somos perenes e eu fico tranquilo com isso, porque tem vídeos meus aí de 4, 5 anos atrás que o pessoal reassiste e vai lá comentar: nossa, eu estou vendo hoje, olha só como que tudo funcionou, como aconteceu, porque é assim que a gente trabalha aqui. Então, eu vou continuar, apesar da maré estar contra o meu tipo de trabalho, a maré algorítmica, né? Ela privilegia a imbecilidade, a estupidez, a ignorância, o fanatismo. Eu vou continuar com esse trabalho, né? O quanto for possível continuar aqui durante o ano de 2026, porque esse é um ano muito intenso. Eu tenho a impressão que eu vou trabalhar bastante e a gente vai ter muita coisa para conversar nesse ano de 2026. Ainda assim, não tendo mais a mesma devolutiva, a mesma repercussão que o YouTube dava para o meu trabalho. Então hoje eu vejo assim uma certa desconsideração bastante profunda por conta do algoritmo. Mas nós vamos seguir. Eu vou continuar, não vou mudar a minha tendência. Se a rede toda mudar e não me quiser mais por aqui, né? Porque eu não sei se vai haver um cancelamento de canais aí que eles considerem abaixo de uma certa linha, né, para privilegiar outros. De uma certa forma, o algoritmo já está fazendo isso, né? Mas eu vou insistir. Eu vou continuar aqui com essa luta, porque por vocês. Então, a razão do canal Astrologia Sistêmica ainda existir, apesar dos golpes que sofremos aí em 2025, tá? A razão é vocês. É por vocês que eu faço esse trabalho aqui, tá? Porque do ponto de vista algoritmo, ele já nem compensa mais. Mas eu continuei firme e vou continuar firme aqui enquanto eu tiver voz dentro do YouTube. Eu vou continuar aqui com vocês falando e vou continuar falando as verdades que incomodam muitas pessoas, né? As estúpidas, as fanatizadas, as idiotas, aquelas que não conhecem astrologia e vêm querer criticar o meu trabalho sem ter conhecimento daquilo que eu faço, aquelas que não assistem o meu vídeo, só veem a chamada e já reagem. Por quê? Porque estão acostumadas pelo algoritmo a reagir, 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 reagir e não a pensar, né? E é isso que se quer, pessoas reativas e não pensantes, porque daí você domina mais fácil através do choque emocional. E isso vai ser usado contra nós em 2026. Vai ser muito usado, e no Brasil, nas eleições de 2026, as reações emocionais. E não pense que nós não estejamos imunes, porque as coisas vão ser tão bem feitas que até a gente corre o risco de cair nas esparrelas que vão montar em 2026. Então, atentos, fiquem atentos. Não há outro remédio para 2026 a não ser consciência, discernimento e busca do conhecimento real dos fatos. Mas quantas pessoas estão realmente em busca disso, né? Eu tenho o privilégio de ter vocês, que são uma audiência que faz isso. E assim a gente segue. Eu quero desejar a vocês uma excelente passagem de ano, né? Um bom momento aí, seja você sozinho, com pessoas, confraternizando, não confraternizando,
seja lá o momento que você tem escolhido, a forma que você tem escolhido de passar o seu ano novo, que você esteja bem, esteja ligada à sua harmonia interior e que passe esse ano, essa virada de ano, que é apenas uma proforma, é apenas um ritual, é um calendário que a gente segue, porque o que vai dar o tom mesmo não são as datas, mas são os movimentos planetários, e você viu aqui, na astrologia sistêmica, o quanto que nós vamos ter de situações acontecendo em 2026. Então é isso, um grande abraço a todos vocês, né? Fico aqui nesse ano de 2025 e nos veremos de novo em 2026. Um feliz ano novo a todos e um grande abraço.